Eu costumo chamar isso, nós estamos vivendo 2 fins de ciclos, né? Entendendo o ciclo, esse período de tempo em que os acontecimentos, tanto na política como na economia, têm uma certa continuidade, né? Ele tem uma dinâmica que leva ele a se repetir, né? E, tanto na economia como na política, o grande desafio dos analistas ou de quem participa desse jogo é ter a capacidade de identificar fim de ciclo, certo? De você se antecipar a um fim de um determinado ciclo que está acontecendo. E isso é muito difícil, né? Principalmente para os atores políticos, porque uma dinâmica... Isso, se você quiser, tem 4 ou 5 exemplos históricos clássicos de um ciclo de hegemonia que se desenvolve e chega numa hora, entra em colapso. E quando você olha esses 4 ou 5 que aconteceram em outros países, é o ciclo do PT aqui. E graças a Deus para nós, eles tiveram a mesma incapacidade de perceber um fim de ciclo que outros tiveram. Vou citar aqui só como exemplo, são clássicos, o Filipe Soares na Espanha, né, nos anos 80. O Filipe Soares foi um jovem socialista que rompeu com o passado comunista do Partido Socialista Espanhol, pegou um momento favorável de unificação europeia, aquele negócio todo, fez um governo extraordinário. A Espanha mudou de patamar de qualidade de vida e ele ficou lá 12 anos, 13 anos. E acabou como acabou isso aqui. Acabou com corrupção, certo? Mesmo sendo um partido que se apresentava como um partido da ética, igualzinho o nosso PT aqui, certo? Foi contaminado e o colapso definitivo da hegemonia política veio com o colapso ou a mudança de ciclo da economia, que é, normalmente, a grande relação que existe entre economia e política, né? No mundo, nas economias, nas sociedades modernas, né? Depois você teve um outro que é muito interessante, é o Tony Blair, na Inglaterra, né? Que tem um perfil muito parecido. O Partido Trabalhista inglês era um partido até mais... não era comunista como o espanhol, mas era um socialismo daquele bem clássico, duro, né? O Tony Blair consegue fazer uma revirada de valores no Partido Trabalhista, moderniza o Partido Trabalhista, exatamente que o PT, exatamente, é o mesmo perfil do PT, com o Meirelles, aquele negócio, dá um cunho na gestão da política econômica capitalista ou de mercado, né? Pega também um período de bonança e constrói uma hegemonia, e foi reeleito, não sei, 3 vezes lá. De novo, o mesmo ciclo, certo? Quer dizer, no caso do Tony Blair, não foi a corrupção a causa, a semente do colapso dele, mas foi o fato de fazer... E aí, esses ciclos todos têm o seguinte, o sujeito começa a ter um ego que vai subindo, aí ele perde toda a capacidade de enxergar coisas que até no passado ele enxergava. O Tony Blair foi isso e resolveu fazer uma aliança maluca com o Bush, lá, os americanos, certo? A economia perdeu o vigor e aí houve o colapso. E ele hoje, coitado, não consegue ter um evento público sem que seja vaiado, aquele negócio todo, né? O PT foi a mesma coisa, certo? O PT pegou um ciclo econômico favorável, depois de um período de ajuste da economia feito pelo Fernando Henrique, né? Aqui eu acho que eu já posso mostrar. Aqui, ó. Esse é o melhor. Se eu tivesse que escolher um quadro para mostrar o ciclo petista, é esse aí. É o termos de troca, né? O que é o termos de troca? É uma relação simples entre o preço dos produtos que o Brasil exporta e o preço dos produtos que o Brasil importa, né? Você vê,
historicamente, sempre esteve próximo daquela linha vermelha, que quer dizer o seguinte, olha, o Brasil exporta $100 e com esses $100 consegue importar também $100. É neutro. Olha o que acontece no período do Lula, né? Pelo menos no período final. Isso vai a 130. Quer dizer o seguinte, e aí já é Dilma, né? Porque é 2011, 2012. Quer dizer o seguinte, o Brasil, para cada $100 que a gente exportava dos nossos produtos, a gente conseguia importar $130 dos produtos que a gente importa. É um ganho de renda extraordinário. Quer dizer, e isso aqui foi uma das coisas que financiou realmente, quer dizer, o ciclo petista. Tem outros, mas este... E tanto que quando o Lula e a Dilma falam que a culpa é do setor externo, tem uma certa razão. Certo? Esse ciclo que foi provocado pela China, quer dizer, ele mudou no final. Mas, espera aí, a obrigação mínima de alguém ter percebido isso. Certo? Mas quem vinha acompanhando isso e outros. Quer dizer, então, quer dizer o seguinte, o ciclo econômico do PT, que se iniciou por um fator externo ocasional, que foi a política econômica da China e o preço das commodities disparando, certo? Ele geriu bem. O período do Lula é bem gerido do ponto de vista macro, certo? E aproveitou esse vento de cauda, né? E nós navegamos, a sociedade brasileira navegou num período aí extraordinário de ganho de renda, ganho de emprego, ganho de qualquer coisa, consumo, né? O problema é que, realmente, a partir de 2012, 2013, o efeito China começa a diminuir, e você vê que hoje nós voltamos, em termos de troca, ao que tinha o começo do governo Lula. Quer dizer, por isso estou dizendo, está o ciclo completo. E esse ciclo completo, nos termos de troca, tem uma correspondência no ciclo doméstico, depois a gente vai ver. Então, o que nós estamos vendo é um exemplo absolutamente clássico de ciclo econômico, né, gerando uma hegemonia política, toda ela legitimada pela melhoria da vida das pessoas. E, nesse mesmo ciclo, nós estamos vendo outra característica, talvez aqui no Brasil vá ser incluída como um dos exemplos mais extraordinários, da corrupção. Certo? É evidente que a corrupção brasileira hoje, e a corrupção brasileira hoje, ela tem uma dinâmica institucional, né, de ter sido um instrumento fundamental para estabelecer a hegemonia política do PT. A natureza primária do sucesso da hegemonia política do PT foi a economia. Mas eles souberam administrar, vamos dizer assim, esse crescimento econômico, criando um sistema de corrupção institucional, e quem cria institucional tira um pouquinho para si, né? Isso é também a regra humana, né? Quer dizer, o Zé Disseu da vida organizou, disse, mas porra, deixa eu comprar uma casinha, o Lula deixa eu fazer Bom, mas por isso que eu quero dizer, o que nós estamos assistindo, de certa forma, para mim já estava um pouco mais claro isso, tanto que várias vezes eu falei, o PT acabou. Dizer, hoje está claro, acabou. E acabou de uma forma clássica, como com tintas de carnaval carioca, né? Dizer, qual é a forma clássica? É isso. Por alguma razão, seja divina, seja sorte, seja lá o que quiser, eles pegaram esse empuxo que veio da China, certo? Criaram um período longo de crescimento econômico, de ganho de renda efetivo, de mudança na sociedade, certo? E aí começaram, só que aí entrou os problemas do ciclo tradicional, da corrupção, da falta de capacidade de enxergar as coisas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um
se eu acho aqui. Está aqui. Esse gráfico, ele mostra, ele pega, para mim, a melhor indicação, o melhor link entre economia e política no Brasil chama-se venda ao varejo. Por uma razão muito simples. O brasileiro é um consumidor voraz. Né? E a média dos brasileiros, a felicidade vem... Né? Eu, outro dia, fui viajar para a Inglaterra, já numa situação não tão brilhante. Eu nunca vi um monte de gente chegando no aeroporto e indo direto para o free shop na saída. Quer dizer, o cara não consegue nem aguentar chegar lá, né? Mas tudo bem, o brasileiro é assim. Então é o seguinte, olha o que aconteceu. E aí esse gráfico foi a LCA Consultores que fez. Inteligência é o seguinte, ele separou a vendas ao varejo em dois grupos. Venda ao varejo dos produtos que dependem mais da renda, tipo comida, sapato, roupa. Da venda ao varejo que depende mais do crédito, que ninguém compra à vista, automóvel, geladeira. E ele separou ao longo do tempo. Então, duas coisas importantes. Olha, de 2003, olha a linha vermelha, de 2003 até 2013, é uma linha de crescimento continuado. A força do PT. Agora, olha a linha azul, que é a venda ao varejo dos bens de crédito. É pior ainda. Porque se aqui você tem uma linha aí de 30 graus de crescimento, ali, olha lá, é 45 graus. E aqui é o auge do lulismo, né? Aqui, ó. Mas você veja que é engraçado, o auge do lulismo foi 2012, que a Dilma tinha a mesma popularidade que tinha no coisa. O fim do... mesmo a China, quando ela começou a recuar, nós tínhamos um impulso tão grande aqui na economia que começou a andar. E a Dilma chegou a 2012 no auge da coisa. Agora, veja o que aconteceu depois. Você veja que hoje o volume de venda no varejo de renda é praticamente o pico. Não houve ainda um desgaste muito grande na capacidade de renda, da renda do sujeito. Agora, olha o que já está acontecendo na área de crédito. Quer dizer, a grande furada de bolha é na bolha do crédito. Certo? Olha lá. E tem uma outra coisa interessante, para a gente começar a entender o que aconteceu. Olha aqui. O pico dessa é 2013. Aí você começa a cair, já começa a sentir o peso do excesso do endividamento, da economia já não sendo mais tão brilhante. Né? E olha o que acontece aqui. Aí, quando eles veem que eles estavam indo para as eleições com essa medida de satisfação do brasileiro caindo em colapso, eles pegaram o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e mandaram tuchar financiamento de todo mundo. Olha aqui, ó. E vai até as eleições, né? Ganha as eleições apertado, porque ninguém é bobo, o brasileiro já está começando a perceber que a coisa não estava tão boa, aí soltou. E é claro que é isso aqui que é a rua. O jeito não vai... O que movimenta a rua é essa sensação de ter sido enganado, né? E essa sensação de que as coisas realmente, desse pico até aqui, já é 25% de queda de venda. Então, o que aconteceu? Um ciclo clássico. Para quem olhava com um certo cuidado, o primeiro sinal foi a China, os termos de troca. Eu, particularmente,
não esperava que o termo de troca da China caísse do jeito que caiu, achei que ia dar uma reduzida, mas hoje a gente sabe que nós voltamos ao início do governo Lula. Né? E aí o que acontece? O que acontece? Com essa mudança da política da Dilma e a ida do Levi para lá, nós estamos tendo um ajuste que era para ter tido em 2002. Sabe, foram caminhando na direção do precipício a passos lentos, mas firmes, e chegaram no precipício. Acabou. Agora, como o ciclo de hegemonia política era totalmente dependente do ciclo da economia, certo? Agravada ainda pela eleição do ano passado, em que aí entra o Lava Jato. Mas, o que acontece? Você cortou a hegemonia petista. Certo? Então, o ciclo de hegemonia, quer dizer, termina, né? Porque aí sim entra o Lava Jato. Você tem aí o disclosure das entranhas, né, do que era a maneira petista de governar. Eu, particularmente, não tinha... A gente tinha. Todo mundo que trabalha no mercado sabia. Petrobras, tinha lá um cara que falou assim, ó, Petrobras, se você não der gorjeta para o ascensorista, ele te deixa no andar errado. Mas eu pensei que era uma gorjetinha. Aí, quando você vê o tal do Barus com 100 milhões de dólares numa conta, ninguém podia esperar. Acho que ninguém podia esperar. Hã? Agora, então, o que acontece? Você tem hoje, dizer, um colapso dessa hegemonia política e ninguém se preparou para ela. Ninguém se preparou para ela. Eu não tinha... Não sabe o que faz. Hoje acabou de sair uma notícia que, finalmente, parece que o PSDB se homogeneizou para parar com o negócio do impeachment. Certo? Porque não tem clima. Nós temos que... deixa eu contar para vocês como é que eu vejo a coisa. Para mim, o grau de deterioração ética, técnica desse último ciclo do PT é muito maior do que eu pensava. Eu dava a eles um certo crédito de eficiência, de gestão das coisas. Porque é o que ficou. Né? A classe, dizer, isso que é outra coisa que é interessante. E que quando a gente começa a discutir isso, normalmente leva a pau para quanto é lado. Tem uma herança boa que o PT deixou aí. Que foi exatamente essa formalização da sociedade brasileira. Certo? Dizer, hoje, 70% dos brasileiros têm contrato de trabalho formal. Lá atrás, era 30%. Essa é a mudança. Mas isso que é engraçado, essa é uma mudança que mata o PT. Porque quando o cara sai do jeito que é informal, que, portanto, depende de renda do governo e vai para o sujeito que vai trabalhar e, portanto, o governo tira dinheiro dele, essa mudança é que começou a destruir o PT. E é essa mudança que vai permitir o Brasil reconstruir um ciclo econômico novo à direita em relação ao PT. Por quê? Porque esse sujeito que... Eu sempre conto a história, já contei aqui o ano passado, essa classe média nova, né? De manhã, imagine eles de manhã tomando café, a filha vai para a escola, a mulher vai trabalhar e o marido vai... A mulher vai ficar em casa, o marido vai trabalhar. O que tem? A televisão é uma LCD, sério, de quantas polegadas, certo? A menina está com um celular ali, um
pede, não sei o que lá. Certo? A mulher vira para o marido e fala, olha, meu filho, não se esqueça que a prestação da CVC vence hoje, não vai deixar de pagar, porque eu quero fazer um cruzeiro marítimo no fim do ano. Naquela maluquice daqui, tudo bem, de cada um gosto, não se discute. Né? E aí, quando o sujeito vai embora, vai trabalhar, o tempo do ônibus, o aperto do ônibus, do metrô, do trem, é exatamente o mesmo. Quer dizer, este período criou um conflito entre o lado privado desse pessoal que se formalizou e o lado público. Eu sempre digo, a Constituição de 88, que todo mundo desce o cacete com razão, refletia a sociedade de 88, que tinha 70% de pessoas que viviam na informalidade. Então, aquele negócio, direito à escola, direito a transporte, direito... Era uma coisa que refletia a dinâmica da sociedade. Eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, nós vamos ter condições de reescrever a Constituição e por dizendo que a gente tem que ter essa capacidade de leitura. Vamos dizer assim, o socialista chique, né, nada mais é do que uma pessoa um pouco mais cínica, certo? Em relação à ideologia. Cínica em que sentido? Quer dizer, você tem que administrar um país como o nosso, quer dizer, com uma agenda que você acha que é correta, mas essa agenda tem que ser adaptada às condições de você conseguir vender isso para a sociedade. Evidente que eu não sou para achar que nós vamos entrar num ciclo de um arranjo fiscal absoluto, de aposentado só depois de 70 anos, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Não vai, porque isso não passa na sociedade. Mas certamente nós conseguimos, que foi o que o Fernando Henrique fez com a reforma fiscal dele. Certo? Nós vamos caminhar efetivamente por um eixo político novo que vai ser construído em cima do desastre que foi o PT. Hoje fica muito mais fácil para você conversar com as pessoas e dizer o seguinte, olha a responsabilidade fiscal ao que levou. Porque hoje todo mundo está fazendo essa ligação. Quer dizer que a crise hoje, o desemprego, a inflação, está relacionada à pedalada fiscal. Certo? Então, você abre um espaço na sociedade para que você caminhe numa direção de um arranjo fiscal mais sólido do que nós temos hoje. Eu dei um exemplo lá nesse debate, que é uma coisa que está na minha cabeça há muito tempo. O Brasil, Silva, as leis no Brasil passam pelo momento do batismo e pelo momento da crisma. Por quê? A lei de responsabilidade fiscal era o batismo, porque a sociedade não estava preparada para entender aquela lei ainda. O presidente da República, né, fez, ele tinha mandato para isso, ele falou, vou te batizar mesmo você não sabendo direito o que está acontecendo aqui. A crise que nós estamos tendo agora, principalmente no TCU, é a crisma da lei de responsabilidade fiscal. Porque, pela primeira vez, você consegue mostrar que, olha, seja irresponsável fiscalmente e veja o que acontece. Certo? Então, é nesse sentido que a sociedade brasileira ela precisa de um certo carinho na condução. Agora, quando você olha, não sei, acho que você não é tão velho quanto eu, mas não está longe. Olha a época do Sarney e o eixo do que aconteceu no Brasil, vocês que não viveram aquele momento. O Brasil, diferente de outros países hermanos nossos, ele é um país que entra em crise. A solução da crise é sempre para cima, não é para baixo. Isso vem desde os militares. Certo? Veja que os militares começaram aquela abertura. O fim da hegemonia
política dos militares foi administrada para dar espaço a uma hegemonia política de democracia. Não, é desde Getúlio. Isso. É isso. O Perón. A Argentina hoje é pior do que... Porque o Brasil teve 3 períodos longos de hegemonia política. O Getúlio ditador, né, vai de 30 até 45, são 15 anos. O regime militar, que vai de 64 até 80, porque o governo do Figueiredo já não era um esculacho tão grande que já não pode ser considerado uma ditadura militar, já era uma transição. E o Lula agora. São os 3 momentos que nós temos. Certo? E o risco maior da hegemonia política, principalmente agora do Lula, foi aqui, 2014. 2014, se eles quisessem reformar a Constituição, mandar prender quem não pensa como eles, fechar, fazia, porque estava no pico da felicidade da nação. Certo? Eu imagino o Lula vendo aquele boneco, né? E não é vendo o boneco, sabendo que no mundo todo apareceu o boneco. Mundo inteiro. Certo? Quer dizer, não, mas agora, então tudo bem. O que eu tenho dito? Olha, eu não falo mais mal do PT, nem do Lula, nem da corrupção. Por quê? Porque não interessa mais. Isso agora é um problema da polícia, dos procuradores e da justiça, que vão cuidar deles. Nós temos que nos preocupar agora é o seguinte, como é que nós saímos dessa que tem aqui? Por quê? Porque nós estamos numa armadilha, porque a mulher foi eleita recentemente, né? A economia desandou e vai continuar desandando, né? A sociedade não aceita ela, né? Mas você tem você não pode jogar fora a democracia, você não pode jogar fora as leis. Então, agora, o que acontece? O que você começa a perceber é que a sociedade hoje está começando a se articular para encontrar uma solução de transição que seja menos traumática. Você vê, ontem, por exemplo, foram todas as confederações da indústria, da agricultura. Né? Por quê? Porque está começando a pegar pesado na economia. Certo? Tinha esse problema do PSDB, eu não li a matéria, mas está no Estado, deve estar nos outros também, de que havia, como sempre no meu partido, uma grande divergência do que fazer. O Aécio, corretamente, sabe que se tiver uma eleição agora, ele tem 60% dos votos, porque ele vai ter os votos que ele teve, mas o pessoal que votou na Dilma em dúvida falou, agora crava o Aécio direto. Certo? Você tem E, portanto, para ele é impeachment com eleição, aquele negócio. Só que tem gente pensando mais amplo. Por exemplo, 2 alternativas. Impeachment dela, por decisões dela, e aí assume o Temer. Né? Agora, o Temer, assumindo agora, ele vai ter que sofrer com a economia mais 1 ano e meio. Então, o PMDB quer o quê? Corretamente. Vamos criar uma governabilidade e deixar essa mulher sangrar até as eleições do ano que vem. Né? Outubro do ano que vem tem as eleições municipais. Né? Embora seja eleição municipal, ela vai estar totalmente centrada na crítica ao PT e a Lula. Certo? Qualquer imbecil que vai ser candidato a prefeito vai ter um discurso, temos que acabar com isso. Então, o clima da eleição é um clima de um plebiscito. Certo? Que já está marcado, não tem que mexer em Constituição, não tem que mexer em nada. Certo? E aí as pessoas que estão raciocinando já sobre isso, o PT vai ter 7% dos votos. Aí sim, ela não pode dizer que ela tem legitimidade para continuar no governo. E que se há um momento, que as pessoas duvidam, mas em política a gente nunca sabe, de ela ter uma
bater a cabeça e ter um momento de lucidez, né? Era hora de ela falar, olha, eu estou entendendo o resultado das urnas. Nós perdemos legitimidade de continuar governando. Eu sei, mas peraí, quando a gente faz cenários, certo? Cenários, tudo é possível. E política é assim, certo? Então, agora, se não acontecer isso, passou as eleições municipais, começou a eleição para presidente da República de 2018. E aí nós vamos estar discutindo efetivamente a agenda, o que vai fazer, o que os candidatos querem. E isso cria um gancho em relação ao futuro. O problema hoje é que nós os mercados estão todos eles influenciados por esse vácuo político que a gente tem, por uma crise econômica que o mercado tinha que entender essa crise. Tudo que o Levy está fazendo é o que devia ser feito. E já começa a aparecer algumas... Aqui, ó. Para mim, que sou keynesiano, a questão mais crítica da inflação e desse período que nós vivemos era o mercado de trabalho. Né? Por quê? Porque o mercado de trabalho chegou a um nível de desemprego baixíssimo. Se você considerar o nível de desemprego de pessoas capazes de exercer uma determinada função, estava a zero. A indústria automobilística estava a zero. Não tinha, estava faltando gente. Certo? E aí, num regime político em que os sindicatos têm uma força muito grande, esse pessoal deitou e rolou durante muito tempo. Certo? O que acontece agora? Agora, a renda começa a cair. Não tem outra saída. Para resolver o problema de inflação que nós temos hoje e de conta corrente, de importação, tem que passar por uma queda expressiva de renda para pressionar o mercado de trabalho. Olha que coisa impressionante, que é aquilo que eu falei. Esse era o nível da remuneração horária por capacidade de produção. 120. Nós fomos a 140. Isso aqui é a combinação de tudo isso que nós falamos, de economia crescendo, sindicato forte. Né? E a indústria, com o câmbio valorizado por conta do ciclo de commodities, a CCN diz que está valendo $1 a ação. É isso? Não sei, me falaram isso. Certo? Agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai começar a ceder. Mas mais importante que esse, vou ver se eu acho, que é o custo do trabalho. Isso aqui é aqueles 5% que nós vimos. Né? Olha aqui o crescimento real do rendimento médio nesse período todo. Era 3%, 4% ao ano. É o céu, era a coisa... Melhor solução... Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Isso aqui é a indústria. A folha de pagamento real da indústria. Olha aqui, subiu 40% nesse período que está aqui. Não há quem aguente uma coisa dessa. Né? Acho que eu estou indo... Tem um gráfico que é... Bom, que é o salário em dólar. Esse tem uma correção bastante grande, por quê? Porque o mercado de trabalho começou a cair, a correção do salário,
e o dólar deu essa esticada. Então, o custo da mão de obra para a indústria, que é quem é afetado pelas importações, já deu uma melhora substantiva. Isso que eu quero dizer. Hoje, o ajuste econômico nosso é arroz com feijão. É o padrão do que devia fazer. Certo? Você sobe o juro, você tem que diminuir a demanda agregada, certo? Tem que criar tensão no mercado de trabalho. É o que tem que ser feito. E eles estão fazendo. Agora, qual é o problema? Isso, somado a essa transição de ciclo político, é que cria a incerteza que o mercado está refletindo em tudo quanto é preço. Certo? E por isso estou dizendo, hoje você tem dois cenários que você pode começar a trabalhar, de que acabou o ciclo do PT, né, e que agora é uma questão de engenharia política dos partidos de construir uma saída não traumática para frente, certo? Dessa transição. E a outra naivete minha aí é que eu acho que esta construção ela vai ser feita à direita. À direita em termos de valores sociais, menos governo, menos regulamentação, responsabilidade fiscal. Certo? Este é o meu cenário. Se este cenário é verdadeiro, ele é um cenário extremamente otimista, olhando 10 anos para frente, não 3, 4, 5 meses. Né? Agora, tem o outro cenário, tem 3 cenários. Né? Tem um cenário em que é possível, no meio dessa confusão toda que está aí, e nesse vazio de liderança política, apareceu um maluco qualquer aí para conclamar o Bolsonaro ou outro. Acho muito difícil. O outro cenário, essa nova hegemonia política, vai ser construída em cima de irresponsabilidade fiscal. E que, portanto, o Brasil está fadado, certo, a virar uma república de banana. Agora, vocês veem como a polaridade política vai mudar. Quer dizer, e nós que éramos a direita, o PSDB, que era a direita reacionária, quer dizer, privatização, aquele negócio todo, nós vamos virar a esquerda socialista chique da turma da PUC do Rio aqui. Mas só isso, só isso mostra que mudou a polarização ou não? Eu prefiro ser chamado de socialista chique pela PUC do Rio do que entreguista pelo PT. Certo? Por quê? Porque, vamos dizer assim, a diferença é menor e na direção correta. Não, eu sei, mas por isso que eu conheço eles. Certo? Eu passei 4 anos brigando com o Malan. Nós temos as nossas divergências, certo? Econômicas e políticas, mas dentro de um espaço absolutamente possível de conviver. Não, e mais ou menos a base, né? A economia de mercado, o governo tem que ter responsabilidade fiscal, certo? Tem um negócio que não dá para discutir, certo? Se o câmbio é igual a banana ou se o câmbio é um preço diferenciado. Certo? Essa é uma divisão clara. Quer dizer, no sentido de que a PUC do Rio, eu acho que não tem que intervir no mercado de câmbio de jeito nenhum. E nós achamos que, dentro de certas circunstâncias, num país como o nosso, né, que tem uma volatilidade do câmbio interna e externa, são coisas possíveis. O que não dá é com o PT. Porque aí você tem valores mais elevados. Quer dizer, o partido... aliás, teve um artigo, nem sabia que existia isso, existe uma associação brasileira dos pensadores de Gramsci, que é aquele cientista político italiano. Né? E ele escreveu um belo artigo no Estadão, dizendo isso,
dizer, o malefício que o PT fez para o pensamento da esquerda. Quer dizer, porque realmente, dizer, transformou tudo isso numa coisa lamentável, e é um pouco isso. Então, este é o meu cenário. Agora, na economia, leva ainda um ano e meio. E por isso que eu pus aqui um gráfico. Mas no meio desse clima, você acha que tem um ano para os investimentos, as empresas terem coragem de colocar projetos? Não, vai demorar. Não, vai demorar. Mas eu sei, mas aí que está, isso faz parte da terapia. A terapia agora é ajuste da demanda. Certo? Quer dizer, por isso estou dizendo, a economia, para mim, ela tem muito que ver com medicina, né, o tratamento de saúde. Quer dizer, você tem protocolos e que há sempre uma tendência de que, olha, você fala assim, olha, a inflação está começando a ceder. É, mas o PIB também. Óbvio, meu filho, por que você acha que a inflação está cedendo? Você entende? Não dá para você chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Tem um protocolo. O protocolo que nós estamos é o seguinte, um corte na demanda. Certo? E quando você corta a demanda, você corta o investimento. Certo? Porque, por exemplo, quem é que vai investir em setores que estão aí com capacidade ociosa? Imóvel, por exemplo, que está sobrando. Né? O chinês. Hã? Não, o chinês... Não, você vai ter que trabalhar com isso. Né? Eu estou dizendo, nós vamos ter uma segunda geração de reforma fiscal. Em cima, eu participei de duas. Eu, quando tinha 40 anos, eu era diretor do Banco Central. Naquela época, vocês nem imaginam como é que era. Não tinha... O Banco do Brasil tinha uma conta movimento no Banco Central, que no fim do dia ele sacava e no dia seguinte o Banco Central tinha que se virar para enxugar a moeda que tem lá. O governo não tinha secretaria do Tesouro, não tinha tesouro. Cada um soltava um aviso de gasto, não sei o que lá. Certo? Um banco não podia depositar no outro. Tinha que depositar no Banco do Brasil, para o dinheiro ficar no Banco do Brasil. Nós fizemos uma primeira rodada. Né? O Fernando Henrique fez uma rodada complementar. Lei de responsabilidade fiscal. Outra coisa que as pessoas esqueceram, na época nossa do Fernando Henrique, os estados iam para um negócio chamado CAI, Comissão dos Assuntos Econômicos do Senado, e pegavam autorização para tomar dinheiro emprestado lá fora e demitir títulos. Não era nem o plenário. E ali era o quê? Um clube de governadores, ex-governadores que queriam ser governadores. Hoje não pode mais. Então, nós vamos ter agora uma terceira. É assim. Mas o que você fala é muito assim, a gestão financeira, quase falando de tesouro. Estou falando o seguinte, no Rio acho que isso é uma coisa muito clara para todos nós que temos filhos, assim, a molecada hoje quer fazer concurso público. Assim, eu sei, o meu problema é esse, porque é tanto benefício... Eu sei, mas isso vai ter que ser mexido. Tá? Agora, por isso estou dizendo, vamos olhar o Brasil. Eu sei que não é todo mundo que aceita isso, mas você tem que olhar o Brasil no longo prazo, para você entender o que vem acontecendo. Quando você fica olhando no dia a dia, realmente você fica possesso das coisas. Agora, uma democracia, ela se constrói ao longo de muitas décadas. Eu queria te ouvir dessa perspectiva aí. Olha só, você falou que o PT criou uma rede de corrupção para administrar a hegemonia política. Isso. Mas ele também criou uma rede de subsídios para administrar uma outra perna de administração dessa mesma hegemonia política. Eu queria te ouvir até que ponto a gente deve se preocupar com essa rede de subsídios. Se a gente conseguir desmontar essa rede de corrupção, ainda sobra a rede de subsídios. Eu me preocupo, eu queria saber até que ponto a gente deve se preocupar. Essa rede de subsídios, primeiro, eu não sou contra subsídio social. Tá? Então, o problema é que o PT, ao longo desse período, ele distorceu,
Ele não criou quase nada, ele simplesmente distorceu a herança que o Fernando Henrique deixou para ele. Então, a Bolsa Família, que tinha uma dinâmica, virou outra dinâmica. Ele percebeu, aí criou. Quer dizer, Minha Casa é Minha Vida. Agora, isto faz parte do instrumental da hegemonia política do PT. E certamente não vai fazer parte da outra. Estou dizendo, por isso, você tem que aceitar, se eu conseguir sair daqui e 60% de vocês estejam convencidos do que eu vou falar agora, eu cumpri minha função aqui. Vocês têm que aceitar que nós estamos vivendo uma transição de uma hegemonia política à esquerda, certo? Para uma hegemonia política à direita. E o que faz isso não é só a corrupção, certo? O que faz isso é aquele... acho que não está aqui o gráfico. É que a sociedade brasileira se formalizou. Eu estou preocupado até que ponto essa rede de subsídios pode prolongar a hegemonia do PT. Não, eu estava falando o seguinte... Que ela vai morrer, mas até que ponto pode prolongar? Não. Vai morrer. Agora, tem que mudar o governo. O próximo presidente da República tem que ser um cara... Por isso estou dizendo, se vocês convencerem que isto pode acontecer, os outros problemas estão resolvidos. Porque você imagina a diferença entre o Armínio Fraga, ministro da Fazenda, do... Mantega. O italiano, aquele de quem nós não falamos o nome. Então, por isso estou dizendo, se vocês se convencerem de que a coisa mais importante que a gente tem que seguir daqui para frente é se é verdade que existe essa transição política. Acho que hoje ninguém duvida disso pelas ruas e pela reação em relação ao PT, certo? E que a grande probabilidade é que a nova hegemonia política seja construída à direita, porque... E aí a sociedade é sempre assim, uma no cravo, outra na ferradura. E se isso aqui deu errado, essa coisa toda, vamos tentar o outro lado. Aí você precisa aparecer um líder que consiga o quê? Que consiga levar a sociedade lentamente para essa direção. Quando você fala, eu estou otimista há 2 anos. Estou otimista porque é muito mais, porque nós vamos sair da armadilha do PT, que essa sim era a coisa que podia levar a gente para a Argentina, Equador, Venezuela, certo? E que essa leitura de que a sociedade, porque se formalizou, né, e que, portanto, agora aprendeu... Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que a Grécia mudou de uma hora para outra? O primeiro-ministro lá não aceitavam o pacote e... Não, isso. Ficaram 3 meses com o banco fechado, né? Sentiram o bafo do diabo na nuca. 60 quilos por dia. Certo? De certa forma, esse pessoal está sentindo o bafo do diabo menos, não é como a Grécia, mas está todo mundo percebendo. Agora, você precisa ter, então, uma construção de uma outra hegemonia. Se nós conseguirmos fazer isso, quer dizer, o Brasil tem uma outra esticada em relação à sociedade e à economia. Eu falo que a tentativa de fazer a reforma fiscal, o Congresso joga contra também. Cada vez que fazer a reforma fiscal, o Congresso aprova um aumento para não sei que aumento, para tantos por cento. Como é que você consegue fazer isso? O Congresso... Porque esse Congresso... Não é fácil assim. Não, esse Congresso é o Congresso do PT. Mais uns 30 anos aí. Eu sei, mas aí que está. O Congresso não consegue fazer mais nada. Certo? Tanto que você vê que agora brigou Câmara de Deputados com o Senado. Por quê? Porque a lógica da política hoje é falta de capacidade de tomar. O Eduardo Cunha, que tentou sair na frente, se estrepou, ele está mortinho. Certo? Então, por isso estou dizendo, a política é difícil, eu aprendi isso muito por ter trabalhado. Eu trabalhei no governo Sarney.
meu ídolo lá era o Saulo Ramos, né? Você sabe quem era. Quer dizer, que era um cara realista. Depois, com o Sérgio Mota e o Fernando Henrique, você vai entendendo os limites da política. E vai entendendo o quê? Que na política você nunca deve buscar aquilo que você acha que é o ideal para o povo. Você tem que buscar aquilo que é possível na direção do ideal. Agora, para quem não conhece isso, eu imagino a dificuldade de... Eu tenho uma página no Facebook que eu coloco lá as notícias que eu tenho colocado notícias na direção do que eu estou falando para você. Esta mudança de direção. O Aécio ficou sozinho com o discurso do impeachment dele. Certo? O New York Times escreveu um editorial contra, o Financial Times contra. Certo? Por quê? Porque tem que ter a democracia exige um respeito a certas normas. Certo? Agora, a mulher vai ficar... Graças a Deus, a única decisão correta que ela fez nos últimos tempos foi pôr o Levi lá. O Levi é um cara que sabe o que está fazendo. O que ele não tem é os instrumentos necessários para fazer. Mas, olha, o Levi é o Maílson da Nóbrega do Sarney. Acho que muita gente aqui não sabe nem quem foi o Maílson da Nóbrega. O Maílson da Nóbrega foi um burocrata do Banco do Brasil, que nos 2 últimos anos do Sarney, naquela zona que estava lá, certo? Foi ministro da Fazenda e estabeleceu o que chamou política econômica do arroz com feijão. E ele segurou a barra até a eleição do Collor. O Levi é o Maílson de agora, com mais qualidade. Né? O Levi é mais... não é mais qualidade. O Maílson sabia as manhas do Tesouro, lá da parte fiscal, porque ele sempre foi funcionário, e não tinha um nível de formação muito bom. O Levi tem uma formação extraordinária, mas falta a ele, tanto que ele fez um erro de fazer aquele primário daquele tamanho num ano que todo mundo sabia que você não ia conseguir fazer. Teve que passar uma vergonha, certo? E agora arrumou. Então, viu, Wilson, a única coisa que eu espero é ter atingido e isso é importante, inclusive, do ponto de vista de como investir, como gerir. Quer dizer, não adianta, nesse período aqui, são 2 coisas que eu não faria. Eu não apostaria no caos, certo? E não apostaria no sucesso total. Só fazer uma consideração de vocês aqui de fora. Tem um aspecto que você não relatou e que eu acho que é possível, não sei se é provável, mas é possível. Não é o impeachment. O impeachment eu acho que não há condições objetivas, por exemplo. Mas é o TSE caçar a chapa de uma barra Temer. Hipótese por conta de abuso de poder econômico e poder político. E aí você falou que entra o segundo candidato. Aí, de acordo com a jurisprudência do TSE, no caso Jackson Lago, Rosiana Sarney, Cássio Cunha Lima, aquele sujeito que foi governador do Maranhão, assume a segunda chapa. Porque a presunção do TSE é que a eleição foi válida, mas os votos são nulos. Os votos são nulos, portanto, assume. Neste caso, e o TSE hoje tem uma composição que não é favorável à presidência da República. Você tem o Gilmar Mendes, você tem o Fux, você tem o Noronha, né? E você tem o Toffoli, que não se dá com a Dilma. Não se dá com a Dilma, não gosta dela. Né? E tem outros 3 ministros, 2 advogados e um que é o presidente do STJ, que eu não sei desse STJ exatamente com a posição. Ou seja, isto, não sei se é possível, mas é uma hipótese que pode ocorrer e esse assunto está andando no TSE. Nesse quadro, como é que você veria o Aécio assumindo, ou o PSDB assumindo um governo, um rabo de governo, no meio dessa situação, sem que o ajuste fiscal estivesse concluído? Ele vai sofrer, certo? Como eu digo,
ele tem um certo tempo, ele tem um certo tempo em que a sociedade não vai amolá-lo por causa da crise econômica, certo? Mas ele tem um tempo finito para isso. Quem é? Tá. Ele tem um tempo finito para isso. Certo? Mas também eu acho que os primeiros sinais positivos desse ajuste devem vir a partir de março, abril do ano que vem. A inflação vai começar a ceder, e aí vai acontecer coisa engraçada. Esse ano, essa queda de 5% do salário real, ela é muito mais porque a inflação disparou acima da correção. O ano que vem nós vamos ter o oposto, né? Você vai corrigir os salários pelo IPCA desse ano, certo? E a inflação na margem vai estar um pouco mais baixa. Vai subir. Acho que o desemprego até dezembro. Quer dizer, o cenário ideal para mim, esse é um cenário possível. E aí o Aécio vai ter que gerir. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que não começar chutando o pau da barraca, né? Ele vai ter que administrar o ajuste que já está em andamento, que vai ser ajudado pela credibilidade que os mercados vão dar ao Armínio como o que deve até antecipar um pouco os benefícios da coisa. Certo? Agora, para mim, o cenário ideal para resolver um imbróglio político é deixar a mulher até as eleições municipais. E ela renuncia. Se ela sair de alguma forma. Ela pode estar aí contando tudo, sabia? Agora eu falar, ela não gosta de barulho. Todo mundo escutando. Mas eu acho que o risco da preocupação de todo mundo é a memória. Assim, que até o final, até 2018, ela arruma uma medida popular ali. Não tem espaço para isso. Não tem. Isso olha os outros casos de fim de hegemonia política dos outros países. Quando quebra o cristal, não tem jeito. Por quê? Porque uma das coisas que eu li é que, quando essa hegemonia é muito longa, dizer, a sociedade já cansou da pessoa que está lá, já não aguenta, que nem o Lula, ninguém aguenta mais aquela conversinha, aquele negócio todo. Então, quando há mas não tem ainda um fato concreto para que a sociedade, em conjuntos, manifeste essa repulsa, vamos dizer assim. Certo? Agora, quando acontece, aí acabou. Quer dizer, por isso estou dizendo, vale a pena ler sobre esses casos, porque é muito padrão. Quer dizer, ele começa pela economia, sempre, termina pela economia, mas precisa de um catalisador. Quer dizer, no caso do Blair, foi o inglês não gosta do americano, se acha superior ao americano, e ele foi acusado de ser um cachorrinho poodle do... Gonçalo, como é que você vê essa postura do PSDB votando algumas medidas que o próprio PSDB tinha aprovado no passado recentemente? Quer dizer? É uma irresponsabilidade. O problema do PSDB é que chamam agora de cabeça preta, cabeça branca, não sei o que. Tem uma geração nova, né, que são filhos ou netos de líderes passados. O fato de ser filho não quer dizer absolutamente nada. Certo? E esse pessoal não percebeu que a Dilma sangra sozinha e que, ao fazer esse oportunismo, porque é um oportunismo, certo? Vai ser cobrado mais para frente. Agora, acho que isso já... Uma coisa que a gente precisa entender é que a ruptura do PT foi tão inesperada, né, que, quando ela ocorreu, ficou um vazio em todos os lugares, até no PSDB. Porque no vazio, quem fala mais alto é o Eduardo Cunha. Certo? Quer dizer, quando quem fala mais alto e guerra mais alto, é um pouco que nem a Revolução Francesa. Como é que foi a Revolução Francesa? Sempre aparecia um maluco radical que guilhotinava o anterior
e ele ficava no comando da Revolução. Até apareceu um mais radical que guilhotinava ele e até apareceu o Bonaparte lá para dar um pouco de ordem na casa. O que nós vivemos aqui, ficou um vazio, ninguém esperava. Olha, o ano passado, eu me lembro, eu falava, o Lula acabou. As pessoas não acreditavam. Não, e é um pouco isso. Não, ele vai dar um... Não dá, quebrou, rachou o cristal, certo? E o Lula hoje só tem uma preocupação, que é não ir parar na... Você acha que é viável? Eu não entendo como é que eles seguram tanto. Você já tem informações para pudessem botar ele na cadeia. Olha, esse juiz aí é bom de bola. Não vai. Agora, se tiver, vai fazer. Eu acho que o objetivo dele é o Lula. Ele fala sempre no Bettino Craxi. O Bettino Craxi era o líder do Partido Socialista Italiano, na Mãos Limpas, certo? E morreu no exílio no Egito, ou na Tunísia, não sei onde é que foi. E ele sempre fala disso. Eu acho que o sonho de consumo do Moro é o Lula. Dizem que ele bate na mão com 4 dedos. Quero saber. Esse ocorre. Tá bom? Obrigado. Luiz Carlos, obrigado a todos.